Graça e paz em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Então nós temos um título ali, quem é o meu próximo? Então isso é uma pergunta que está no nosso texto básico aí, que também está ali, ó. Vamos abrir a Bíblia em Lucas 10. Lucas 10, versículo 25 a 29. Alguém nunca ouviu uma mensagem ou nunca leu esse texto? Esse texto é conhecido como... Alguém sabe? Está aí na Bíblia aí? O Bom Samaritano. Mas isso é um título que quem imprimiu a Bíblia colocou. Na Bíblia original não tem título, mas ele colocou assim, e assim foi passado. Então, eis o texto. E eis que certo homem, intérprete da lei, na King James vai falar advogado, né, doutor, mestre, se levantou com um intuito. O intuito dele era pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Alguém lembra de um outro personagem bíblico que fez essa mesma pergunta? O jovem rico. O jovem rico fez essa mesma pergunta. Então essa é uma pergunta que a humanidade anda fazendo por aí. O que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, na era vindoura, eu viver para sempre, viver eternamente, viver com Deus. Então, segundo o irmão que fez a abertura, e segundo Paulo, manuseando bem a palavra da verdade, eu devo ter uma resposta para dar, quando as pessoas me indagarem a esse respeito. O que farei para herdar a vida eterna? Mesmo que a pergunta seja como este aqui está perguntando, que é só para provocar Jesus. Ele quer provocar, está aqui escrito, com o intuito de pôr Jesus à prova. E aí continua. Então Jesus faz a pergunta, igualzinho a ele fez para o rico, parecido. Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei e como a interpretas? Então a base da nossa salvação, da salvação do mundo, ela foi transcrita para a palavra do Senhor, a Bíblia. A Bíblia é o nosso instrumento de regra e prática. A Bíblia é inerrante. Então ele quer saber se quem está perguntando foi até o texto que Deus revelou e procurou saber, igual o rico. O rico sabia os mandamentos, sigo ele desde a minha infância. Então, nós temos que saber, que manusear bem a palavra da verdade para dar uma resposta adequada. Aí Jesus joga para ele: você leu na Bíblia alguma coisa a respeito disso? E depois que você leu, a que conclusão você chegou? Tem um texto que está lá em Mateus, só para os irmãos entenderem. O diabo lia a Bíblia, e ele quis tentar Jesus com a própria Bíblia, e Jesus respondeu também com a Bíblia. Ele falou uma das últimas, né, que é a segunda: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, que não te deixarão tropeçar,
Então pula daqui. Aí Jesus falou para ele: só tem um porém. Essa passagem, ela está subordinada a outras passagens. E uma delas diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então um texto, ele é subsidiado por outros textos. E o nome disso, diria alguém mais rebuscado, que isso se chama exegese. É a Bíblia explicando a Bíblia. Então você não precisa ir à procura de ninguém para te explicar a Bíblia. Leia a Bíblia e ela há de te explicar tintim por tintim. Então, Jesus, e como a interpretas? Aí Jesus agora está prestando atenção. Aí ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Aí Jesus deve ter feito assim, né? Igual ele fez para o rico. Você está certo, você está fazendo a coisa certa, você está no caminho certo. E ele continuou e falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Então, às vezes, nós sabemos as porções da Bíblia que irão nos gerar vida. O que está faltando para nós é a prática. Aí eu voltei a uma pregação posterior que eu falei aqui. Então, às vezes, não é a falta do conhecimento que está dificultando as coisas para mim, mas a prática daquilo que eu já sei. Eu já sei que eu não posso comer muito sal, e continuo comendo muito sal. Eu sei que eu tenho que fazer uma caminhada, no mínimo meia hora, no máximo 50 minutos, todo dia. Eu sei que eu tenho que beber quantos litros d'água por dia? Mas não adianta saber, é preciso executar. Então Jesus fala para ele: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas como ele não queria, como muitas vezes a gente vai pregar, ou somos indagados, e a pessoa ela não quer compreender, ela quer apenas fomentar. Assim ele continuou. Aí ele fala assim: ele, porém, querendo justificar-se. Então, muita gente, ela quer dizer que ela já está salva. Ela quer te mostrar o meio pelo qual ela acha que ela vai se salvar. Por obras, por se isolar, por atingir o nirvana, por reencarnar. Ela quer saber se você tem uma resposta melhor do que a que ela tem. Por isso você deve manusear bem a palavra da verdade, porque este é o seu próximo. Este é um dos teus próximos. Como o irmão fez aqui na abertura, né? Ele falou dos amigos, mas também falou do desconhecido que estava na fila. E ele os fez todos o seu próximo. Ele, porém, querendo se justificar, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, a pergunta dele não foi quem é o Deus que eu devo adorar. Ele não tinha dúvida quanto a Deus. Ele sabia que só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor da vida, e nesse momento, autor e consumador da fé, que seria Jesus Cristo na cruz. Então ele não tem dúvida quanto, a dúvida dele está em quem é o meu próximo.
Obviamente, ele não prestou atenção em nenhum dos outros sermões do Senhor Jesus. Jesus fala assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos previno, não vai ser mais assim. Aí Jesus fala de novo: ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu amigo e odiarás os seus inimigos? Também não vai ser mais assim. Então ele tinha uma barreira e ele queria saber quem era o próximo. E aí Jesus lança a famosa parábola do bom samaritano. Nesse caso, esse que pergunta, ele sabia a resposta. A resposta é: amarás o Senhor teu Deus, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o entendimento, toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Mas tem um outro grupo, que está lá em Mateus, que eles também estavam só testando Jesus, e muitas vezes, muitas pessoas só estarão testando você. Ela não está querendo saber de salvação, mas a sua obrigação é falar a respeito da salvação que há em Cristo Jesus, de bom grado, com paciência, com amor, sabendo que quem vai dar o entendimento para ele é Deus. Está lá em 2 Timóteo 2:22, por ali. Você tem que ter aptidão, você tem que ter mansidão e você tem que ter paciência. E aí você cria uma expectativa nesses 3 coisas que você está fazendo, de que Deus vai dar o entendimento para aquela pessoa. A sua parte foi feita. Eu busquei saber, estou manso, estou paciente, e vou falar, e vou pregar, e vou dizer a razão da minha fé ao meu próximo. Vou criar em Deus uma expectativa que a pessoa do Espírito Santo vai convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E vou orar por ela, é outra função que eu posso fazer. Aí esse outro grupo pergunta, também faz um teste com Jesus. Qual era o teste? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aí é aquele texto que eles fazem aquela brincadeira: a mulher casou, o marido morreu, a mulher casou, o marido morreu, e o marido, nesse caso, a mulher não tendo filho, existe uma lei judaica que o marido é substituído pelo irmão. A mulher casou, aí ela teve 7 maridos. Aí a pergunta dos saduceus é: lá no céu, porque eles não acreditam na ressurreição, eles estão caçoando de Jesus, de quem ela será esposa? Aí Jesus diz que, diferente desse, eles não conhecem a Escritura e não conhecem o poder de Deus. Esse aqui conhece, ele conhece a Escritura e sabe o que tem que fazer. Então, às vezes, nós vamos lidar com esses 2 grupos. Um que sabe, mas não quer, e talvez o outro que não sabe nada, quer caçoar, e acaba aceitando melhor que aquele que sabe alguma coisa. Então, esses são também os nossos próximos. Mas segue a parábola. Todo mundo conhece essa parábola? Passa o sacerdote, tem um homem ferido na história, passa o sacerdote e não acode esse homem ferido. Esse homem continua lá, passa o levita, também não acode. E o texto diz: assim que eles o veem, eles passam ao largo. Assim que eles os veem, eles passam ao largo. Então essas 2 personagens, 2 figuras, elas são em alta estima no povo judeu. Afinal, eles vinham de
Jerusalém. E esse homem que se feriu, que se machucou, também vinha de Jerusalém. Provavelmente ele é um judeu. Já o outro personagem que entra na história diz assim: ele estava em viagem. Era um samaritano, inimigo declarado dos judeus. Então ele era um samaritano. Então, em hipótese alguma, este seria o que ajudaria. Como disse o irmão que abriu, ele falou que às vezes a gente julga um livro pela capa. Então era assim que esse homem da pergunta estava se julgando. Ele estava querendo se justificar diante de Deus por obras. E Deus é taxativo: por obras ninguém será salvo. É graça, é misericórdia, é amor, é sacrifício vivo do Cordeiro Santo de Deus. Esse é o mecanismo de salvação. Mas ele queria se justificar pelo que faz. E às vezes nós queremos nos sentir maiores, nos comparando com o próximo. E lá em Tiago, finalzinho de Tiago, ele fala que eu devo provar o meu próprio labor. O meu próprio trabalho é que eu devo provar. O meu trabalho, ele não é pesado junto com o do irmão, nem com o da irmã, nem o da irmã. O meu trabalho, na minha balança está Cristo. Aí Paulo fala: depois de fazer tudo que me estava previsto para fazer, aí eu me considero ainda, alguém sabe o que ele fala? Um miserável, um imprestável, porque só fiz o que era para fazer. Então a nossa comparação não é com o próximo, a nossa comparação do que fazemos é com relação a Jesus, mas por obra ninguém será salvo. Amém? E aí Jesus quer trazer essa parábola à mente do seu ouvinte, para que ele mesmo decida, para que ele mesmo reflita. E aí ele vai ver que a capa do sacerdote não levou a considerar aquele outro o próximo. A capa do levita não levou ele a considerar o outro o próximo. E o samaritano, o inimigo, o improvável, aquele foi quem acolheu o próximo. E o interessante, né? Quando Jesus faz a pergunta lá no 36, ele faz assim: qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Ele nem teve a coragem de falar que era o samaritano. Ele diz assim: respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, de novo, olha o que Jesus fala: você já sabe o que fazer. Aí ele fala: vai e procede tu de igual modo. Na realidade, a parábola não diz quem é o próximo. Ele diz que o nosso proceder deve ser sempre como se todos fossem o nosso próximo. Porque a pergunta, ela vai para quem ajudou. Então o texto me obriga a ser um ajudador. O texto me obriga a ser um homem, uma mulher, que ama as pessoas a ponto de ajudá-las em situações difíceis, situações fáceis. Então não fique procurando o próximo que você tem que ajudar.
Incorpore em você o que Deus mandou você fazer. Vai tu e procede do mesmo modo. Assista um, assista o outro. Vai tu e fazes igual. Então ele não tinha dúvida quanto a Deus, mas ele tinha dúvida quanto ao próximo. Por quê? Porque ele queria fazer uma escolha. Talvez ele tivesse um preconceito. Um dos personagens bíblicos mais preconceituosos que eu percebo biblicamente falando, é um tal de Jonas. Então o Jonas, ele era muito preconceituoso. Por quê? Porque ele não recebeu a missão do pastor Márcio, não recebeu a missão do apóstolo, do pastor Cristiano. Ele recebeu a missão, não teve um terceiro, um quarto, um quinto, um bilhete, uma mensagem. Deus foi lá e falou direto com ele: Jonas, você tem que dar um pulo lá em Nínive e pregar para os ninivitas. Jonas deve ter ficado sem fala, né? Por quê? Porque os ninivitas eram homens maus, homens perversos, que matavam e torturavam os seus inimigos. Então Jonas tinha um grande preconceito, um grande paradigma, um pensamento formado a respeito daquele vizinho, a respeito daquele senhor, a respeito daquela senhora, e em hipótese alguma, aquele povo era o próximo de Jonas. Ele queria que todo mundo morresse. Esse era o desejo de Jonas. É só ver o texto todo que você vai ver lá. Porque ele fala no finzinho, né? Depois que ele, em obediência, né, por insistência de Deus, ele vai e prega e anuncia o que Deus tinha falado, e todos se convertem. Aí ele fala: eu não tinha razão? Não falei que o Senhor podia usar de misericórdia e acabar salvando essa gentalha? Aí Deus, igual Jesus, né, faz uma parábola ao vivo e a cores para Jonas. Cresce uma abobreira, né? E ela dá sombra para Jonas, e isso o refrigera, dá um refresco, dá um alívio para Jonas. E ele fica ali feliz da vida com a abobreira. Aí Deus manda um bichinho, come, acaba a sombra, aí ele já começa a resmungar e fala que melhor é morrer do que viver. Aí Deus termina a lição com Jonas e diz: rapaz, você está reclamando que a bobeira morreu, você está se compadecendo dela, e você não queria que eu me compadecesse de uma cidade de 120 mil habitantes. E aí a gente vê que Deus também cuida dos animais, fora os animais. Então, às vezes, nós não participamos de nenhum Greenpeace, né? Salve as baleias, salve os koalas, salve o panda. Não tem nada contra. Mas a ideia de Deus, né, é que nós, em relação à salvação, que nos alegra e nos incendeia o coração, ela seja uma chama ardendo, como o irmão abriu o culto, de pregação. Eu quero trazer você para essa alegria. Eu estou com um vizinho lá, eu quero pregar para ele. Estou orando, Deus está nos dando a oportunidade,
de falar um versículo, outro versículo. E eu estou aguardando em Deus. Porque eles são católicos, praticantes, então eu não quero ser ofensivo, né? Mas a oportunidade, ela não pode passar. Então o importante não é achar quem é o meu próximo. O importante é você se habilitar, se voluntariar ao primeiro próximo que você vê, você o socorrer, você pregar para ele, você falar. Não precisa ser uma pregação, não. É só dizer, eu era, como disse não é o Bartimeu, é o outro cego. Eu gosto dessa história do cego de nascença. Então o cego de nascença, ele que fala essa frase: eu não sei quem foi que me curou, eu não tenho conhecimento pleno de Deus, porque segundo Paulo, para conhecer a grandeza, a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus, é com todos os santos. Então eu não vou conhecer sozinho, mas o que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. O que eu sei é que eu era desse jeito e agora eu sou desse outro jeito, buscando melhorar a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, melhorar com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o trânsito, não atropelar ninguém, não bater em ninguém. Então é isso que você vai dizer na sua primeira mensagem. Eu não sei muito bem explicar Jesus no seu todo, eu sei que eu amo porque Ele me amou primeiro, e eu sei que esse amor é transformador, como é o sangue dele purificador, e você vai falar o que aconteceu na sua vida. O interessante dessa história, desse cego, é que ele prega uma peça em quem achava que sabia quem era Deus, porque os que a ele perguntaram quem era Jesus, ele indaga, espera aí, olha só como o cego, em menos de um dia, 12 horas, ele tinha concluído algo tremendo, algo fantástico. Espera aí, calma aí, vamos raciocinar. Vocês são as pessoas que nos guiam para Deus. Vocês são os nossos guias espirituais. Vocês é quem levam as nossas ofertas, fazem os sacrifícios, intercedem por nós a Deus. Aí eles estão ouvindo. Então, espera aí. Quem deveria conhecer a pessoa que me curou eram vocês. Porque nunca se ouviu dizer que um cego de nascença voltou a ver. Então essa obra só pode ter sido operada pelo Deus a quem vocês servem. Aí eles se aborreceram. Então foi uma verdade simples que ele tirou ali na hora, e a palavra de Deus, e confirma isso no seu coração, na sua mente, de que Deus te dará a palavra correta para a ocasião oportuna que Ele te apresentar, de pregar o Evangelho ou defender a sua fé. Amém? Então, o importante não é achar o próximo. O importante é estar habilitado para quando o próximo se apresentar. Glória a Deus. Então era essa a palavra que eu tinha para trazer para os irmãos. Então, fique em condições, porque o próximo pode aparecer a qualquer momento, ou
igual o jornal, né? Em edição extraordinária. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos estar orando. Convido o pastor Márcio para... Então eu vou orar. Senhor Deus, eterno e bom Pai, glorificado e exaltado seja, Senhor, o Teu nome, em todos os momentos de nossas vidas. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos, nossos olfatos, nosso paladar, estejam perceptíveis à Tua presença e ao Teu agir. Pois o Senhor não está longe, o Senhor é Deus de perto. O Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando da nossa retaguarda, da nossa frente, do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo. O Senhor está sarando e curando as nossas feridas, o Senhor está nos libertando, Senhor, da opressão desse mundo. O Senhor nos está curando e sarando os nossos olhos, para que nós deixemos de cobiçar as coisas desse mundo e possamos fitar as coisas do alto que o Senhor já nos tem dado. Abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração também, para aprendermos de Ti e da pessoa do Teu Espírito Santo. Abre, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos usufruir do poder maravilhoso, do fruto do Teu Espírito, e sermos mansos e humildes de coração, sermos longânimos, termos domínio próprio, termos fé, termos fidelidade, termos paz, termos alegria. Ó Pai querido, derrama sobre nós a Tua sabedoria, a sabedoria do alto, porque ela é primeiramente pura, pacífica, cheia de bons frutos, e ela não age com acepção de pessoa, ela não faz distinção. O próximo é aquele que o Senhor colocar na minha frente, e o Senhor desejar me usar como vaso de honra. Abre, Senhor, a minha boca, encha o meu coração do Evangelho da salvação, poder de Deus para salvar, para que eu possa proclamá-lo, Senhor, e aguardar em Ti a conversão, o arrependimento e a festa nos céus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a paz, amém. Que a paz do Pai, que as consolações do Espírito Santo e a maravilhosa graça do sangue remidor de Jesus estejam sobre nós, nos purificando, nos guardando e nos revelando cada dia a vontade maravilhosa de Deus. Amém. Todos dizem...